Das profundezas da floresta soava um chamado, e com a mesma frequência que o escutava, misteriosamente emocionante e sedutor, sentia-se compelido a virar as costas à fogueira e a terra batida a seu redor, e projetar-se para a floresta, correndo sempre em frente. Não sabia para onde nem porquê, e nem ao menos imaginava para onde ir ou por que iria, de tão imperioso que era o chamado que vinha das profundezas das florestas. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de O Chamado Selvagem, de Jack London. Bom, antes de mais nada, quero dizer que esse foi o livro que eu escolhi para o mês de fevereiro, do desafio de 12 livros para 2020, primeira parte, correspondente ao primeiro semestre desse ano. Vou deixar o link aqui no cartão e no box de descrição. E, gente, que livro! Eu não... Gente do céu, quando eu selecionei, peguei e tal, até mesmo quando eu comprei, eu não sabia que essa história era tão fenomenal assim. Sério, eu sabia que tinha cachorro e trenó, e que geralmente se envolve muito sofrimento e lágrima, mas eu não sabia nada além disso. E que grata surpresa foi ler essa história realmente. Então a gente vai acompanhar no início a história do Buck, É esse cachorro de grande porte, que ele não tem uma raça definida. Ele é a mistura do pai, que é um São Bernardo, com a mãe, que seria aquela raça da Lassie, que é um bom cachorro para conduzir gados e ovelhas e coisas do tipo. Mas ele tá ali então na ensolarada Califórnia, vivendo na casa de um juiz, onde ele se sente de uma certa forma mesmo que proprietário do local. Acontece que a vida tá muito boa pra ele tá muito confortável, ele não precisa, se exaurir trabalhando, ele nem trabalha, ele fica ali acompanhando o juiz, aquele cão, como a gente mesmo tem o nosso cão, nas nossas casas, em sua grande maioria eu diria. Mas então, acontece que a gente vai saber, o London não vai dizer, mas a gente fazendo uma pesquisa rapidinha, a gente descobre que nessa época estava acontecendo a corrida de ouro de Klondike, no estado do Canadá, ali por volta de 1896 e 99, que foi o grande boom mesmo dessa corrida. Então foram necessários muitos cachorros de grande porte que aguentassem puxar para que toda essa exploração acontecesse. Ele é então sequestrado dessa casa, do seu próprio dono, nesse tráfico aí de cachorros. Então a primeira parada do Buck, depois que ele é sequestrado, é para que ele tenha o seu espírito abatido, para que ele realmente venha a ser dominado. Ele vai encontrar, quando ele tá saindo ali de uma espécie de jaula, enfim, um cara com uma camisa vermelha e que ele tenta atacar, ele quer se ver livre de toda aquela situação, o Buck. Só que o cara vai batendo nele. Então ele faz o primeiro ataque e o cara bate nele, surra ele. Ele continua fazendo sucessivos ataques até que ele não tem mais força para lutar contra isso. Então ele se entrega, Então ele teve o espírito mesmo dominado, até porque a gente vai perceber que o Buck tem muita força, como o próprio tamanho dele sugere. Então já a gente vai perceber a lei do cacetete, a lei do porrete. Sério, gente, ele fica muito... Pro Buck desistir, a gente vai ver ao longo da história, é porque foi beirando a morte. Tanto que a gente vai ver ao longo da história que alguns cachorros não vão sobreviver, Eles vão ficar realmente tentando atacar o cara da camisa vermelha. E, sério, se você não for dominado por ele, você é morto por ele. O Buck foi dominado. Quando ele continua a viagem, ele já tá mais consciente ou mais ciente, do seu... Do que o envolve, enfim, do cenário da história. Mas quando ele chega no local de destino final, o que ele vai servir? Ele vai servir de cachorro, que trabalha no trenó para os correios, de Klondike ali, porque, enfim, precisa entregar cartas, documentos, essas coisas, tanto documentos oficiais quanto cartas de família e coisas do tipo. Quando ele chega lá nesse local, ele chega com uma cachorra que é toda serelepe. Só que ela é rapidamente, literalmente, destroçada por todo lá a equipe de cachorros que já estão lá. E, enfim, são cachorros que não tem nada a ver com os cachorros da cidade. Realmente eles são agressivos, cruéis, eles não abrem brecha. E ela insiste em ser, sei lá, educada, não sei. E ela é rapidamente devorada. E aí ele descobre tanto a lei do porrete, a lei do cacetete, quanto a lei dos caninos. Isso é algo que vai seguir ao longo da história inteira. Ali a gente vai percebendo então que nessa estrutura de puxar um trenó, ele é um dos últimos, ele é que fica mais perto, sei lá, do carro. E o líder, que é o Spitz, vai ser o inimigo dele até um certo momento da história,
porque vai ter essa luta por posição, porque o Spitz, sei lá, aquele cachorro que quer se mostrar por qualquer coisa, quer manter a liderança, gosta de castigar. Se eu não me engano, até foi ele que, enfim, acabou com a amiga, entre aspas, de chegada do Buck. Eles vão nesse confronto crescente, que o Buck sabe que, acho que por uma ou duas vezes eles quase chegam, né, a realmente liquidar o confronto, mas o Buck sabe que uma hora esse confronto vai acontecer, e esse confronto realmente acontece, mas assim, existe todo nesse processo ainda uma adaptação do Buck a essa realidade, enfim, de cachorro de trenó, né? Eu vou dizer assim. Na primeira noite, por exemplo, ele não sabe como ele vai dormir, porque ele achou que ele, sei lá, poderia entrar na tenda. Não pode entrar na tenda dos caras. Sobre a neve, ele não, tipo, ele ia morrer congelado, né? Então ele tá ali, cadê os outros cachorros? Cadê todo mundo? E tá muito perdido ainda. Até que um dos cachorros que ainda é mais, tipo, porque ele tem um irmão durão, né? Então esse cachorro ele consegue ser do dócil, mas porque ele tem um irmão durão, senão ele também já tinha sido destroçado. Ensina pro Buck que na verdade ele não pode ficar sobre a neve. Por incrível que pareça, ele vai ter que dormir debaixo da neve, porque a sensação do vento que faz o estrago todo, né, de você se sentir congelante. Então ele cava esse buraco na neve e dorme. Então é questão de comida, sabe? Ele não vai ter todo aquele conforto que ele tinha na casa do juiz, por exemplo. Então ele vai se adaptando, e ele vai se adaptando muito rapidamente. A gente vai percebendo que ele tem uma habilidade para se adaptar. Mas pega isso daí. Até que um belo dia o confronto então não dá pra ser adiado, e realmente o Buck derrota o Spitz. Nessa hora ele diz assim, bom, eu derrotei o líder, logo eu me torno líder. E ele vai então, quando o senhor lá do trenó, né, vai começar a jornada, o Buck se põe lá na dianteira. E diz assim, não, você volta, sei lá, lá pra trás, eu vou chamar rei, sei lá, né, lá de trás. E ele quer colocar um outro cachorro lá na frente. O Spitz, não, eu ganhei isso aqui é meu. Meritocracia? Não sei. Mas assim, é uma luta até que o cara entende que o Buck não vai desistir. E é engraçado porque ele tenta ameaçar o Buck com um porrete, e a gente pode até pensar que o Buck, meu Deus, porrete não. Só que na verdade ele não tá querendo se livrar do porrete quando ele foge. Ele só foge pra ficar livre do porrete. Pra ele não apanhar, obviamente. Mas ele não quer fugir da situação, ele quer ganhar a liderança. E realmente ele ganha. O cara não queria colocar ele porque achava que ele não era o mais apropriado, sendo que o Spitz tinha morrido. Então, mas quando ele põe ele lá, ele descobre que todo o trabalho está sendo feito de forma mais eficiente. Eles percorrem mais espaço em menos tempo, e o Buck ele tem uma coisa de, como é que eu posso dizer assim, disciplinar os outros cachorros, assim, de educá-los, mas não por nossa agressividade do Spitz. Então, tá todo mundo muito empenhado em prol desse trabalho, em prol dos objetivos, sabe? Tá tudo muito legal. Mas assim, isso é na página 30 do livro. Essa edição aqui tem 62 páginas, então você percebe que ainda tem muita história pela frente. Só um breve parênteses, eu gosto muito dessa capa. Infelizmente, a única coisa que eu não gosto é que as letras são tremidas, assim, The Call of the Wild é meio tremido. Se fosse fixo, assim, seria 10 de 10. Mas, enfim, fica aí 8,5 de 10. Voltando à história. Então, o que acontece? Já que estamos ainda na, sei lá, na página 30, eles passam para uma outra equipe. Todos esses cachorros passam para uma outra equipe. Que é um trabalho muito mais árduo e muito mais pesado. E eles não conseguem fazer o mesmo trabalho, quer dizer, o mesmo trabalho não, o trabalho com a mesma efetividade que eles faziam no antigo. Então eles percorrem mais tempo, eles levam mais carga e eles se cansam mais por causa disso, né? Então acontece que eles têm, em um certo momento, assim, gente, é um percurso imenso. Se eu não me engano, eu acho que é esse percurso para Dawson, que um cachorro não aguenta. Então quando o cachorro não aguenta, você não tem veterinário lá, você tem que sacrificar o animal. Então esse animal é sacrificado, tá todo mundo muito abatido. O Buck, que até então tinha se adaptado numa forma incrível ali, até mesmo ele vai se deteriorando, a sua forma física, a sua agilidade, todas essas coisas. Então, quando eles finalmente conseguem completar essa mega jornada, eles não servem mais. Eles até serviriam se eles tivessem um mega período de descanso, mas ali não dá para ter um mega período de descanso. Então eles vão ser vendidos ali para os próximos exploradores que quiserem chegar ali. Eles não vão ser mais, sei lá, cachorros do governo. Os próximos donos desses cachorros é a Mercedes, o seu irmão,
e o seu marido, se eu não me engano. Eu só lembro o nome da Mercedes. Tem o Hall e o Charles, eu acho. Acho que são esses três. Eles compram então esses cachorros que já estão tão debilitados que são vendidos praticamente a preço de banana. Só que lembra que o Buck chega e se adapta rapidamente à situação em que ele foi colocado. Esses três, eles não conseguem se adaptar. Eles são desleixados, eles são relaxados, eles não têm, como é que eu posso, experiência e nem vontade de aprender também muito. Eles querem enriquecer na corrida do ouro. É basicamente isso. Acontece então que eles compram e assim, eles têm uma carga que não dá para esses cachorros levarem. Eles vivem castigando os animais, porque, obviamente, se você, como é que eu posso dizer, coloca um trabalho extra que eles não vão conseguir fazer, eles não conseguem fazer e por isso são castigados. E aí os alimentos eles não conseguem regular de uma forma que dure muito tempo. Então, numa hora eles estão dando muita comida para esses animais, na outra hora esses animais estão morrendo de fome e mesmo assim eles querem que eles façam o mesmo trabalho. Então, tipo, ainda que o Buck e os seus companheiros servissem ao governo de uma forma meio que, ó, você me paga, eu faço o serviço, era essa forma que eles trabalhavam ali, com a Mercedes e os dois, não dá pra ser assim. Porque não há uma dignidade nesse trabalho, não há uma sabedoria por trás desse trabalho, já que é tudo além, é tudo muito exagerado. A neve começa a escorrer, as pistas ficam mais lisas, né, não ficam tão sólidas, né, para que o trenó passe. Eles querem ir para um outro local, agora eu já não vou lembrar qual é, mas a recomendação é que eles não prossigam, porque eles não vão conseguir. A neve já tá ficando muito fofa. Mas enfim, gente, eles não querem ouvir. Eles vão continuam até que chegue uma parte em que eles vão fazer um descanso e tipo os animais, sério, meu Deus do céu, não dá pra entender, tipo, tá morrendo muito animal porque eles têm que matar. Isso é uma coisa assim que não dá nem pra ter, pensar, né, em outra hipótese ali naquelas circunstâncias pra eles. Então eles matam mesmo, o número de cachorros já tá reduzido, a carga foi reduzida minimamente, assim, as Mercedes tiram algumas coisas fúteis, mas assim, tem muita coisa. Só que quando eles vão retomar pra continuar nessa viagem fofa, literalmente porque a neve tá fofa, o Buck resolve que ele não vai levantar mais. Ele parou ali, sabe, de como desatrela das coisas e morre, assim. Morre no sentido assim, que todos os cachorros quando param de trabalhar, eles parecem que estão mortos mesmo, porque não tem energia pra nada mais. Só que quando o dono dele começa a bater nele, de novo, né, essa coisa da lei do porrete, ele decide não se importar. E diz, é como se ele pensasse, eu não tenho condições de levantar daqui. E o cara começa a bater mais e mais. E tem um outro cara lá, o John Thornton. Porque ele tá só de olho naquela situação, ele já deu a dica que não é pra ele continuar. Mais um que deu a dica pra ele não continuar a viagem. E ele tá vendo que o dono do Buck tá batendo nele. De um jeito que o Buck não liga mais. Sabe aquela coisa que a gente tem? De que quando a gente tá morrendo, assim, quer dizer, as pessoas contam, né? Eu nunca passei por essa experiência. De que quando a gente tá morrendo, assim, bem perto, a gente já nem sente mais nada, já não sente a dor. É nisso que o Buck tá. Ele já tá recebendo pancada direta, ele não tá mais nem sentindo. Ele tá, parece que é longe, sabe? Só que o John tá vendo isso. E aí tem uma hora que ele tira a faca enfim, da cintura lá do cara, corta, né, tudo que tá atrelando o Buck ao trenó e ameaça o cara, sabe, com o Buck, porque os outros cachorros ainda conseguiam levantar. Então eles prosseguiram e rapidamente, assim, tipo, a vista ainda de todos que estavam ali, sei lá, abre, né, um buraco na neve e eles caem com tudo. Já supõe-se, né, morreram, né, todos ali, pessoas e cachorros. E aí começa a parte final do filme, do livro, né, que é a amizade do Buck com o John Thornton. É claro que o Buck já tá, sabe, treinado e mais que treinado nessa vida tão dura. Mas com o John, ele conhece então uma lealdade, uma amizade, assim, que a ponto de que tem uma hora que o John, que ainda tem 2 companheiros ainda, né, de trabalho, enfim, ele suspeita dessa lealdade do Buck. Eles estão tipo, sei lá, vou chutar aqui na beira de um precipício, alguma coisa assim, e ele fala pro Buck saltar. E o Buck, né, se propõe, né, se dispõe, né, prepara pra saltar e morrer. E daí ele agarra o Buck e ficam agarrando ele lá pra ele não ir, de tanto que ele era fiel ao John. Ele não gostava de ficar fora, ao contrário, ele não gostava que o John ficasse fora da vista dele,
né? Era uma lealdade, era uma parceria muito grande. O John ainda tinha outros 2 cachorros, que o Buck não chegava a sentir ciúmes, mas eles eram mais, como é que eu posso dizer, pegajosos mesmo. Eles gostavam de estar recebendo carinho do John direto, eles gostavam de estar paparicando o John e serem paparicados por ele. O Buck não, ela era aquela admiração à distância, sabe? Tipo, uau. O Buck salva o John de morrer afogado em um certo momento. É uma cena muito bonita, assim. Eu confesso que essa parte eu li, né, o livro em inglês, eu não entendi direito. Uma manobra que eles fizeram de amarrar fio na árvore, navegar e puxar. Parece simples, mas lendo eu não entendi aquela manobra. Eu tentei ler em português, também não entendi em português. Eu disse, me falta esse conhecimento marítimo aí da coisa. Mas enfim, ele salva, né? Então fica, tipo, tudo ainda mais intenso, né? Essa parte é engraçada. O John tá conversando, sei lá, tipo, num bar com um cara, e o cara diz assim, não, que eu tenho um cachorro que puxa, sei lá, X quilos, assim. O outro diz, não, o meu puxa 2x. E o John vai, não, só o meu puxa 4x. Que seria algo em torno ali de, sei lá, meia tonelada, algo assim. E você fica assim, não, impossível, não sei o que, não, puxa assim. E é bonito porque quando ele pega o Buck nunca tinha puxado, acho que... Se ele tinha puxado um pouco mais da metade disso. E ele tá assim, meu Deus, eu preciso, né, honrar aquilo que eu falei. E é claro que isso envolve dinheiro, né, porque senão tanto faz como tanto fez. E eles têm um relacionamento muito curioso, né, porque o John adora xingar, amaldiçoar o Buck, mas carinhosamente. E o Buck, como forma de demonstrar carinho, gosta de morder a mão da pessoa, tipo... a forma de deixar feridinhas, assim, sabe? Mas nessa hora que você pensa que, sei lá, o que ele vai falar pro Buck, ele vai xingar mais do que nunca o Buck, ele fala assim, de acordo com o seu amor por mim, conforme você me ama, Buck. E o Buck, puxa, ele consegue lá, acho que $1.600, se eu não me engano. Mas a gente vai percebendo esse chamado que já veio, ele veio sendo trazido, né? Ele saiu da casa do juiz, ele não achava que ia matar o Spitz, mas teve que matar e todas essas coisas. Mas quando ele tá na paz com o John, o que acontece? Ele começa a ouvir esse chamado para uma vida ainda mais radical. Mas assim, ele tem uma fidelidade ao John que ele, por mais que queira muito conhecer esse outro lado, né, da vida, ele fica ali por causa do John. Ele às vezes sai, alguns momentos, vai pra floresta, passa alguns dias no máximo, mas ele sempre volta. Aí, né, numa dessas em que ele ficou alguns dias na floresta por causa de um alce que ele matou, quando ele volta, todo mundo, assim, o John, os 2 amigos dele, os cachorros deles, foram mortos por índios ali daquela localidade, né, a flechadas, se eu não me engano. E aí ele vai e mata o Buck, né? Vai e mata a maioria desses índios, os outros fogem por tamanha agressividade, brutalidade que o Buck consegue, né? Com essa energia, com essa adrenalina. Ele tá na sua melhor forma física, ou quase. Acontece então que fica essa lenda, né? Desse cachorro fantasma ou esse cachorro demônio que tem uma força sobrenatural. Então eles ficam por ali naquela localidade, mas eles ficam com essa lenda na tribo. E acontece que o John, ele tá no fundo de um lago, né? No fundo de um riacho, algo assim. E agora sim, né? O Buck foi retirado dele a última corrente, né? O último arreio, sei lá, que realmente o prendia. Não era nem quando ele trabalhava no trenó que ele tinha um físico, era esse emocional. E aí ele parte, então, para se juntar, né? Primeiro ele mostra a sua força, a sua vitalidade para uma alcateia, né? Acho que posso dizer isso. E ele faz parte dessa alcateia lá e ele se reproduz, né? E ali então, né, ele desenvolve sua descendência e todo, no mesmo período do ano, ou mais de uma vez por ano, agora realmente já não lembro com exatidão, ele volta para esse vale, ele fica ali perto daquele riacho e uiva, né? Relembrando, né, esse laço que ele tinha com o John, nessa história. Agora quero falar algumas coisas a respeito. Só antes de começar, eu quero dizer, e eu falei isso no último vídeo que eu tava lendo Quincas Borba, que eu lembrei muito desse livro. De novo, não posso me contradizer aqui, né? Enquanto eu li esse livro, eu lembrei muito de Quincas Borba também. Eu acho que não tem nem como você negligenciar isso na sua leitura, né? Essa coisa daquele que se adequa a uma certa situação sobrevive, né? A gente tem um Buck, por um lado, a gente tem alguns cachorros que não sobreviveram, né? Seja por fome, seja por preguiça, seja por tentar ser o mais esperto. Ou a gente tem os humanos também, aqueles 3
enfim, aquela família, sei lá, que foi dona do Buck por um tempo, que não se adapta, porque não tá disposta a aprender, não tá disposta a se livrar de coisas fúteis, né? Não tá disposta a ouvir um conselho amigo, ou não tão amigo, mas ainda assim é um conselho. Quer dizer, é uma coisa assim, do início ao fim do livro. Sério, se o Buck não se adapta na primeira noite, se ele não descobre o segredo de como dormir na neve, ele ia morrer. Por mais que ele fosse esse... A gente vai ver mais daqui a pouco, esse super cão. Por que super cão? A gente vai ver que ele passa por quase morte de fome. Ele tá sempre muito perto de luta, né, de morrer lutando. Ele quase morre lutando. Ele tem outras lutas também. Ele passa por frio, né? Então é isso que eu quero dizer também quando eu digo que ele é um super cão. Ele não tem superpoderes, mas esse poder de se adaptar à situação é a marca de que ele vai sobreviver. Mesmo que esse chamado selvagem, né, do título, esteja atraindo ele indiretamente no início da história, ele não quer ser sequestrado, ele de início não quer trabalhar no trenó, ele de início não quer ficar competindo por qualquer pedaço de comida. De início ele é forçado a essa situação, depois a gente vai ver que ele gosta, ele descobre isso nele, mas de início é pura adaptação, é pura vontade de sobreviver. Ele vai descobrir esse instinto primitivo que não tinha como ele descobrir na casa do juiz, ele vai descobrir ali, né, quando ele se vê com fome e com todas essas coisas. Mas o mais interessante nessa coisa do instinto primitivo é que não é como se ele descobrisse coisas externas, né, coisas exteriores, coisas que, sei lá, ele não tinha traços dentro dele a respeito disso. Ao longo do livro inteiro a gente vai ver que ele descobre o que já está dentro dele, né, esses traços genéticos. Ao longo do livro a gente vai vendo, é uma coisa bonita entre narrador em terceira pessoa, dividindo a consciência com o Buck em alguns momentos, né? Então a gente vai ver, por exemplo, o Buck ele é como se ele tivesse as memórias das eras primitivas mesmo, sabe? Quando o homem nem sequer falava, quando era um homem, um cachorro e uma fogueira, ou então quando nem homem tinha, sabe? Não é, isso cai sobre ele, né? Em alguns momentos é como se ele fosse realmente, como se ele tivesse essas memórias, o que você fica, não dá, né? Em certo momento da história vai dizer que o Buck era muito mais velho do que os dias que ele já tinha vivido, por causa de toda essa ancestralidade que tá nele, né? Esses momentos, assim, é muito bonito. E o Jack London, na minha humilde opinião, eu gosto muito da escrita dele porque me parece ser uma escrita seca, mas poética, sabe? Eu não acho isso tão comum assim nos livros que eu leio, ao menos. E só uma coisa que eu esqueci de falar também, essa coisa da adaptação não é só o que ele consegue agora fazer porque ele se exercitou. Se a gente parar pra prestar atenção, ele não gosta de roubar. Isso mostra que ele tá se adaptando não só fisicamente, mas também moralmente, né, àquele lugar, né? Seja não porque a sua moralidade está crescendo, né, na verdade, ela está diminuindo, né? A gente vai ter uma hora que ele fala, ele, o narrador, enfim, na verdade mais o narrador falando sobre ele, né, que ele morreria por um valor moral defendendo o juiz quando ele estava na Califórnia, mas aqui ele fugia de se comprometer moralmente com alguma coisa. Por um lado, isso significa desenvolvimento. Por outro, isso pode dizer para nós uma espécie de retrocesso. Né? Dependendo também da nossa moral, eu diria. No final do livro, ele mata todos aqueles índios. Isso me lembrou muito Ratos e Homens, né? Como a morte ela vai tendo um peso a mais cada vez que ela acontece na história. No início de Ratos e Homens são coelhos que são mortos. Aí, quase no final da história, um homem no sentido de ser humano é morto, mas de forma acidental, e no final é proposital. E eu senti mais ou menos isso aqui mesmo, essa crescente da morte, né? Por exemplo, os 3 que morreram, seres humanos, eles morreram ainda de forma acidental, mas já no final o Buck vai pra garganta mesmo, que é pra lascar, sabe? Abrir, sair. Então eu fiquei assim, chega-se no final da perda da moralidade, de uma ética. Agora, eu fiquei sabendo, não sabia, eu já li o Lobo do Mar, suspeitava, né, mas eu até fui atrás mesmo pra saber que o Jack London era socialista, enfim. Mas aí eu fiquei, tipo, é difícil a gente dizer essa história defende o socialismo, ou até mesmo essa história defende o capitalismo. Porque, por um lado, a gente tem toda uma questão, como eu falei, da meritocracia do Buck. Ele mata e quer a posição do cara e se acha digno daquela posição. E trabalhou para ter aquela posição, né? Existe toda uma hierarquia. A gente nunca
tá livre de hierarquia. A gente pode imaginar que os dois mundos são opostos, o início e o final do livro são opostos, porque no início a gente está na casa de um juiz e no final o Buck está convivendo com lobos ferozes, selvagens, e onde ele ainda é o chefe desses lobos. Então a gente pode pensar que não, isso aqui é a civilização e aqui é a barbárie, algo assim. Mas não, até mesmo entre esse grupo final de lobos, a gente percebe que o Buck vai ser o chefe, ser o líder, né? É tipo bacana quando no final do livro dizem que os índios percebem que os novos lobos que estão surgindo por lá já surgem com características parecidas com a do Buck, né? O Buck está se reproduzindo mesmo. Então, eu não sei até que ponto eu consigo dizer isso aqui é uma crítica ao capitalismo, porque não me parece que você vai conseguir, né? Eu acho até que seja impossível, né, você viver numa sociedade sem hierarquias. Existe também toda a questão do trabalho no trenó, porque eles estão ali quase que como uma família, principalmente quando o Buck lidera mesmo, eles estão ali quase como uma família, cada um focado em um determinado objetivo para alcançar a meta. E isso já pode ser algo mais socialista também, eu não sei. Né? Existe toda essa questão de você, tipo, cada um tem a sua parte nessa engrenagem, mas somos todos algo... somos todos uma coisa só, busca de um objetivo, de algo em comum, né? Então, por um lado eu acho difícil dizer que é uma crítica ao socialismo, por outro eu acho que é difícil uma crítica ao capitalismo. Eu acho que, no final das contas, o Jack London era um bom socialista. Ele sabia reconhecer que você não vai escapar de uma hierarquia, de uma liderança, né? O Buck, ele é ao mesmo tempo líder daquela alcateia, mas ao mesmo tempo ele tem seus líderes também. Né? Seja os caras do trenó, a primeira ou a segunda equipe, seja aqueles três horríveis, mas eles exercem poder sobre os animais, seja o próprio John, lá no final ele vai exercer poder sobre de novo aquela alcateia, mas a gente sabe que em alguma hora essa coisa vai se reverter conforme ele envelhecer. E só pra gente encaminhar pro final também, eu descobri uma coisa mínima sobre o Nietzsche enquanto eu lia Demian, do Hermann Hesse. E isso ficou comigo. Enquanto eu li esse livro, eu ficava, mas tem alguma coisa aqui dessa coisa do super-homem, além do homem. Eu não sei direito o que é. Fui rever, então, né, no Google, pesquisar, então, de novo esses termos, e eu fui vendo que realmente é isso, né. Pra começar, essa coisa do último homem, esse homem domesticado, totalmente, como é que eu posso dizer, insensível, né, absorvido mesmo pelo ambiente, totalmente confortável. A gente vai ter isso no Buck, justamente na casa do juiz. Ele tá ali, ele nem sabe que existe uma selva, sabe? Nem sabe o quanto o corpo dele pode se desenvolver, o quanto a consciência dele pode ser mais aguçada. Ele não sabe nada disso. Ele tá ali achando que ele tem que ser um cão de companhia pro juiz, brincar com os empregados ali, paquerar não, né? Trocar um papo ali com os outros cachorros. Mas ele tem que avançar, né? Ele tem que deixar toda essa vida pra trás pra ir em busca de algo maior, para transcender, né? Que então seria nesse caso, né, o super-homem ou o além do homem, que já é ele mais nesse trecho final, quando já diretamente ele busca isso, né? A partir de quando ele é salvo pelo John, ele já começa a perceber que ele está sendo chamado. Ele vai negando esse chamado por algum tempo, depois ele começa a flertar com esse chamado e ainda ficar na companhia do John, mas depois que esse último empecilho sai do caminho, ele realmente abraça de uma certa forma, o que ele nasceu para ser, o que ele não sabia que podia ser. Eu achei curioso o fato de que o Buck não necessariamente escolhe, né? Apesar dele querer, mas o Jack London, o autor, dá uma ajuda, né? Eu achei, quando eu vi que a coisa ia para isso, para uma escolha, eu achei que o Jack London ia fazer o Buck escolher mesmo, né? O Jack London dá essa ajudazinha, né? Que eu não sei até que ponto eu gostei, mas tudo bem. Mas tudo bem, então. No final ele vai pra selva, vai pra floresta. É claro que eu acho que dá pra gente pensar, mas no início ele não poderia ter ficado só lá, ele não ia saber o quanto ele estaria perdendo com isso. Mas no final aí é a verdadeira escolha do Buck, né? Porque ele tem a opção de, sei lá, tentar viver com homens, nem que fossem aqueles índios, talvez, enfim. Mas ele vai pra selva e ele não vai pro conforto da selva, ele não escolhe o conforto da selva. A selva não há conforto. Ele vai continuar, acredito eu, que muitas das vezes beirando a fome,
tendo que brigar, passar por condições climáticas, como é que eu posso dizer, exageradas. Então, mas isso é o que o corpo dele leva ele a ser, entendeu? Então eu acredito que não daria pra ser diferente. Ele precisa realmente saber do que ele é capaz, ele precisa passar isso adiante, né? Já que agora ele passa a ter filhos também. E isso é o segundo conceito que eu conheço do Nietzsche só, né? Que é a força de poder, que é a sede de poder. Porque da feita que ele se adapta ao ambiente do trenó, ele não está satisfeito só com isso, que é o que Darwin, eu acho que fala, né? Acho que é uma conversa legal nesse livro, na visão do autor, entre Darwin e Nietzsche. Porque por um lado ele se adapta, mas não é só. Ele quer a liderança, ele quer o poder, ele quer governo, ele quer autoridade. Então ele busca o lugar no trenó. Ele busca vingança contra o John, porque ao se vingar contra o John, ele passa a ser temido por toda aquela tribo, né? Então eu acredito que há uma grande conversa entre capitalismo, socialismo, Nietzsche, Darwin e outras tantas teorias. É um livro riquíssimo, riquíssimo, mas ao mesmo tempo que consegue ser uma simples história. E são as minhas favoritas. Esse livro é muito lido por crianças de uma certa idade, né? Criança de 4 anos também, né? Mas enfim, se tornou um dos meus livros favoritos. Eu acredito que já posso dizer de 2020, com certeza. E de novo, eu tô louca pra comprar agora uma versão melhor acabada, né? Porque a minha é deprimente, o estado da minha. Sério, gente, você não tem ideia. E pra completar, ainda caiu uma toalha aqui em cima, molhada, e ficou melhor ainda, né? Enfim, essa história do Buck, que no final cria suas próprias regras. Acredito que, de uma certa forma, até cria sua própria sociedade ali na Alcateia. Que história. A história do super cão. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar a sua curtida. Se gostou muito, já viu outros vídeos e se quiser deixar na inscrição, eu agradeço também.